dos destaques da administração do prefeito Thiago Balti em Balneário Pissarra, sem dúvida, é a sua Secretaria de Assistência Social. O Juvan Neto conversa agora com a secretária Rosana da Assistência Social de Balneário Pissarras. Juvan. Novamente por aqui no Radar Marasol, momento de entrevista para você que acompanha o Radar e para você daqui de Balneário Pissarras que está aí também interessado em saber mais informações sobre esse setor importante. Nós temos agora e estamos agora em plena campanha do agasalho 2025, claro, motivado evidentemente pela queda das temperaturas, mas que não se resume só a esse trabalho, há também aí toda uma estruturação do setor da assistência social para que haja o apoio e acolhimento aos moradores de rua. A secretária Rosane Nassar está com a gente para falar sobre esses avanços e as ações do seu setor. Bom dia, secretária. Bom dia, Juvan. Bom dia, ouvintes da Marasol. É um prazer estar aqui hoje, né, participando do programa para falar dessas ações importantes que acontecem, né? Ok. Secretária, com relação à campanha do agasalho, eu sei que vocês vêm na esteira numa campanha de 2024, que até a Marasol foi parceira na divulgação, na estruturação, e que agora vocês pretendem aí repetir esse êxito, né, Rosane, justamente para que possa atender essa comunidade mais vulnerável. Como é que está a estruturação, quais os pontos e como as pessoas podem auxiliar a campanha? Então, hoje nós temos alguns pontos, né? A Marasol continua como parceira, quero agradecer. A população ela pode estar separando essa roupa, né? Então, nós temos como pontos a Marasol, Malu Modas, Confortale, no registro de imóveis, tabelionato de notas, na Academia Life, Praça Ripa, CDL, nas escolas Francisca de Borba, Monteiro Lobato, Felicidade Pinto Figueiredo, Adolfo Cabral, no CIEF, na Câmara de Vereadores, na OAB, na Caixa Econômica Federal, na Arxo, na Prefeitura, na Labelle, Odonto Excelência, Farmácia Pissarras. Então, esses foram os nossos parceiros esse ano. Eu quero já agradecer a população que já está trazendo, já temos algumas doações, né? Vamos começar a fazer as coletas, porque já tem pessoas em situação vulnerável que já estão nos procurando para a gente dar esse segmento. Rosana, e eu gostaria também ainda nessa linha de agasalho e comunidade vulnerável, eu sei que foi muito... nos últimos meses aí foi muito questionado em todo o nosso estado de Santa Catarina a incidência ou o aumento dos moradores de rua ou pessoas em situação de rua. Balneário Pissarras não escapou nesse debate, né? Teve também aí ações do Conselho de Segurança questionando, a senhora participou dessas ações e agora está com essa estrutura para acolhimento. Como é que foi posso perguntar até, né, Rosane, nesse semestre, o trabalho junto às comunidades mais vulneráveis? Porque eu sei, por exemplo, na semana passada houve ali uma informação do Paulo Debatim, né, inclusive de encaminhamento para cidades de origem, mas em todo esse trabalho tem que ter o aval e a anuência, né, Danilo, do assistente social, do organismo responsável. A senhora está acompanhando isso. Como é que está hoje a situação dos moradores de rua aqui no município? Então vamos ali por partes. Com relação ao abrigo emergencial, vamos começar no abrigo emergencial. Semana passada nós abrimos por 2 dias o abrigo emergencial, nós tivemos atendimento de 3 pessoas, desculpa. Então 2 nós atendemos no dia 29 e uma do dia 29 se repetiu no dia 30 e uma pessoa nova no dia 30 também. Nós não temos uma adesão muito grande dessas pessoas de população de rua em aceitar ir até esses abrigos emergenciais, às vezes porque tem regras, às vezes a respeito dos animais, ou porque eles mesmos falam que a escolha deles está na rua. Nesses casos, a gente também não deixa eles nessa situação. Nós sempre levamos alguns cobertores no carro e a gente oferece. Então, essa foi a primeira abordagem. E o abrigo emergencial, ele só abre em pontos
em relação a dias pontuais. O que acontece? A gente espera, né, um alerta da Defesa Civil, é ele que nos alerta da necessidade da abertura do abrigo pelo risco de até morte, pelo frio intenso que vai fazer naquele dia. Então, nós temos como base frios a menos de 10 graus. Então, quando acontece nessa situação, a gente vai abrir, a gente faz rondas, né, para abrir esse abrigo emergencial. Nesses dias que estão fazendo frio, porém não nesse grau de 10 a menos, nós estamos fazendo rondas todos os dias, tentando identificar pessoas em situação de rua, para oferecer, caso necessário, um cobertor. E nessa abordagem a gente já conversa, a gente tenta saber a história, porque todas essas pessoas em situação de rua, para elas terem chegado a esse ponto hoje, existe uma história, né? A gente não pode marginalizar, porque existe uma história por trás disso. O que levou essa pessoa a chegar nessa situação, né? De situação de rua. A gente deixa de falar moradores de rua, porque ela está numa situação. A gente não pode tratar como morar na rua uma coisa normal, porque é desumano, né? Mas nós temos que tratar o que levou essa pessoa a estar nessa situação. Nós precisamos cuidar dessa pessoa, né? A assistência social ela é uma garantia de direitos, então nós vamos tentar trabalhar, nós vamos tentar criar vínculos novamente familiares e assim por diante. Então, essa é a questão do abrigo emergencial. Na temporada, nós tivemos um aumento, e isso não só na temporada, porém nós temos tido um aumento do crescimento de população em situação de rua a nível mundial, né? Não é só a nível de Santa Catarina, não é só a nível de Balneário Piçazza, inclusive nós tivemos no último dia 13 um seminário aqui da ANFRE que tratou sobre esse assunto da situação de população de rua. Então, os 11 municípios da ANFRE, através do colegiado da assistência social, nós estamos muito unidos em todas as cidades, né, as 11 cidades, para buscar políticas públicas para trabalhar na vida dessas pessoas. Então, o que acontece? Muito se fala, tem que expulsar, tem que tirar, tem que enviar para a cidade de origem. Nesse caso, o debate em específico, na semana passada, era um rapaz, de uma cidade do Paraná, não vou citar nomes, mas o próprio Tribunal de Justiça, o Fórum, já tinha ligado para a gente para saber se a gente já tinha feito algum entendimento com essa pessoa, porque a família estava procurando ele estava como desaparecido. Então, foi entrado em contato e ele demonstrou interesse em voltar para a família de origem. Também, se ele tivesse dito que ele não quisesse voltar, aí a gente iria ter um outro tipo de atendimento com ele. Por quê? O que acontece? Desde 2022, existe a DPF 976 do STF. O que trata essa DPF? Ela cria garantias para essas pessoas em situação de rua. Por quê? Porque naquela época já existia uma marginalização dessas pessoas, já existia a chamada higienização. O que acontece? As pessoas vão e eles querem tirar, vamos mandar para a cidade de origem, né? Vamos expulsar, não é daqui. E foi feita essa ação, e naquela época houve uma liminar. Então, nós como entes públicos, nós temos que seguir o que determina a justiça, o que determina a lei. Então, nós hoje não podemos fazer remoção forçada nem dessas pessoas e nem dos pertences dela. Porque, da mesma forma, o que se entende? Existem os direitos humanos, e da mesma forma que eu tenho o direito de estar sentado num banco de praça, ele também tem o direito de estar sentado num banco de praça. Da mesma forma que eu tenho o direito de estar na praia, ele também tem o direito. Mas a população, ela questiona, e a criminalidade? Então, vamos para a criminalidade. Existe um grupo de pessoas, vamos colocar assim, advogados, que é minha profissão de carreira. Existem advogados que vão cometer crime, existem médicos que vão cometer crime, existem repórteres que vão cometer crime, existem juízes. E assim, nas pessoas em situação de rua, existem essas pessoas também, não vou dizer que não.
Só que daí o que acontece? Nessa DPF 976, foi determinado que os municípios, estados e União criassem um comitê. Esse comitê intersetorial, ele é para acompanhamento e monitoramento das políticas, né? Nós aqui de Pissarras, nós já instituímos esse comitê, nós temos um decreto que foi instituído agora em 2025, não havia sido feito antes. Quando eu assumi, nós começamos a participar na ANF, inclusive existe um comitê já na ANF, né, um GT ali, de pessoas em situação de rua que nós temos participado. Então nós adequamos o decreto e nós já instituímos esse comitê. Esse comitê terá participação tanto da assistência social, como da segurança pública, Secretaria de Saúde, segurança pública tanto municipal como estadual, e a sociedade civil. Porque todos nós precisamos entender qual é o papel de cada um em relação à população em situação de rua. Então, a segurança vai tratar de crime. Mas a pessoa em situação de rua está aqui tirando a roupa, ficando nu, tem crianças. Então, vamos partir do seguinte princípio. Eles são pessoas como nós. Ele está cometendo crime? Porque se eu chegar, ou você chegar, Giovana, e tirar a roupa em público, o que as pessoas vão fazer? Chamar a polícia. Então, se a pessoa está cometendo um crime, é a segurança pública quem vai, no caso da Polícia Militar, que vai resolver. A pessoa está passando fome, a pessoa está nessa situação ali, eu vou avisar que eu vi, está frio, está deitado no chão, vou avisar a assistência social. Nós vamos lá, fazemos abordagem. Nós vamos identificar o que você precisa agora. Nós temos aqui emprego, nós temos passagem se você quiser voltar para casa, nós temos atendimento de psicólogos e assistentes sociais. É isso que você precisa? Não, eu quero ficar aqui porque eu sou dependente químico, Secretária álcool, Rosane, e a minha família não... Oi? Secretária Rosane, nesse aspecto eu até elogiei aqui a postagem do Debatim, porque o Debatim, e eu acompanho o trabalho dele há tempos, quando ele tem que ser duro e atuar para coibir um delito, ele assim o faz. Quando ele detectou ali, claro que tinha a sua anuência e o seu aval também como gestora da assistência social, né? Mas quando ele detectou que aqueles 2 moradores de rua tinham um passado, que tinham familiares procurando, né, houve o acolhimento dentro da dignidade que o caso necessita. E isso que a senhora está explicando é muito importante, porque não há como as pessoas quererem fazer varredura e higienização social mesmo, né? Secretária, eu tenho aqui algumas imagens das ações que a senhora fez recentemente, né? Que, inclusive, agradecer aí a Leandra Machado pelo suporte dado. Tá aqui algumas ações da assistência social, a caminhada que houve contra a violência, né, secretária? As participações aqui da comunidade e essas ações. E eu sei que agora a senhora parte, além da questão do morador de rua, a orientação para os benefícios sociais, a questão aqui, o curso de soldador, né, que é uma parceria já com a Arxo, e eu sei que a senhora parte agora, inclusive, na parceria aí com o casamento coletivo. Quer dizer que tem para o próximo semestre, Rosane, muita coisa ainda para acontecer, não é? Exatamente. Nós temos... o casamento coletivo, que acabou de passar a foto ali, ele está previsto para acontecer no dia 13 de setembro. O local a gente ainda vai estar... a gente vai estar vendo certinho, né? Porque tem 2 lugares que a gente está estudando a melhor possibilidade. Nós temos a campanha do agasalho. O casamento coletivo, as inscrições ainda estão abertas até o dia 30 de junho, pode ser feito aqui direto na Secretaria de Assistência Social. A documentação ela está toda no site da Prefeitura, as pessoas podem estar entrando, acessando e pegando as informações, os documentos necessários e estar vindo aqui na Secretaria para fazer a sua inscrição. Rosana, vocês arrumam o noivo, a noiva ou não? Tem que ter, né? Não está definido, esse não é o papel, não é?
Arrumar... Esse ainda está sendo definido ainda. O Danilo perguntou se para quem quer casar novamente, que eu acho que o Danilo já fez uma declaração ontem, 12 de junho também, né, Danilo? Para quem quer. Ele não pode porque mora em Barra Velha, né, Rosane? Tem que ter a compromisso de residência de Pissarras. Secretária, a gente agradece a participação por aqui, reforçando, né, Danilo, a campanha do agasalho, importante a participação, e já deixando o microfone aberto, Rosane, para você vir mais vezes aí, anunciar pontualmente esses eventos, né, e claro, esse acompanhamento que vocês estão fazendo de temas, como você falou, né, esse contato direto com a população de rua. Exato. Mostra a complexidade do caso, né, de cada caso, né, Rosane? Isso, e o meu gabinete está aberto para a população. Se eles quiserem, é um assunto muito extenso, né? Que nem eu estava falando ali, enfim. Mas se a população quiser vir conversar, para a gente sentar, até com equipe técnica, entender qual é o trabalho da assistência social, né? Nós somos garantidores de direito. Existe o SUS e nós somos o SUAS. Às vezes as pessoas nem sabem que existe essa sigla, né? O Sistema Único de Assistência Social. Então, nós somos o SUAS e se a população quiser vir conversar, estiver preocupada, entender o que está sendo feito, as portas do gabinete estão abertas. Ok. Obrigado, doutora Rosane Nassar, secretária de Assistência Social. Eu retorno com o Danilo Gomes.